E agora? Boa noite, boa noite. Estão ouvindo? Boa noite, estão ouvindo? Tá bem? Não dê bola que é a primeira live, então. Tá bom a conexão, então? Bom, pessoal, enfim, grande Alex, grande Joãozinho. Bom, boa noite. Obviamente que quem está aqui me conhece, né? Mas assim, vamos fazer uma breve apresentação. Bom, meu nome é Lucas Cabral. Já estou um tempo no ramo aí de terraplanagem, enfim. Acabei puxando isso do pai, né? Várias virtudes, vários defeitos. Agora a gente não sabemos ainda se isso é bom ou se é ruim, né? Ter puxado essa situação do ramo aí. Enfim, já faz 16 anos que a gente está no ramo. Um tempo, quem conhece um pouco e acompanha aqui a nossa história e um pouco da nossa trilha dos últimos 6 meses, eu acho, do Instagram, que a gente vem se colocando mais à prova para poder falar um pouco mais sobre o ramo. Sabe um pouco da história, eu tive empresa de terraplanagem junto com meu pai, e já faz uns 8 anos que a gente toca sozinho o ramo. O João, que vai estar aqui comigo daqui a pouco, a gente se conhece há um tempo e um pouco do que a gente fala e as dores do ramo, enfim, diariamente, até semanalmente, instiga a gente a poder estar falando do tema, assim. Bom, a Bora aí tá me ajudando, pessoal, quem puder mandar aí para pessoal aí para amigos, enfim, do ramo, eu agradeço. E a gente, esse incômodo do ramo, das dificuldades, enfim, a gente acabou acenando aqui pro pessoal. A gente acabou nos últimos tempos querendo falar mais sobre isso, né? Pra se ajudar mesmo. Pô, eu e o João mesmo, o próprio Alex que está aqui também, que vai participar da live de sexta-feira, a gente já trocou ideia, já fizemos videochamada para falar sobre o ramo, sobre dificuldades, enfim. E essa situação me incomoda, assim, algumas coisas do ramo. E lá atrás, 2008, 2007, quando eu realmente saí da casa da minha mãe, vim morar com meu pai e muito novo comecei a participar do ramo assim, de terraplanagem. Obviamente que a internet não é o que é hoje, né? Não tinha, por exemplo, essa situação que a gente está se comunicando aqui, que é o Instagram, que nos ajuda muito, enfim, não tinha praticamente muito do que é a tecnologia hoje. E eu não tive ajuda externa, assim, né? Foi muito das experiências do meu pai, do pessoal do trecho mesmo, para poder aprender, assim, e a experiência de fazer mesmo, de fazer acontecer. Então, os últimos 10 meses, assim, eu comecei a falar mais no Instagram aqui mesmo, falar mais na internet. Te confesso que é difícil, peço desculpa para vocês até se daqui a pouco, né, tá meio travado, mas a gente começou a querer falar mais sobre o ramo mesmo, as dificuldades, as dores, e aí surgiu a ideia e é o porquê dessa trilha de lives aqui que a gente vai fazer, uma live hoje com o João para falar sobre o ramo, as dores, uma live na sexta com o Alex, que também é dono de empresa de terraplanagem, para falar do ramo, e uma na segunda, dia 26, para lançar o nosso curso de gestão para empresa de terraplanagem. E o porquê do curso?
assim, como eu falei anteriormente, eu não tive a oportunidade de ter isso. Quando eu tinha as dificuldades, eu não tinha muito aonde procurar, e até hoje eu acho muito estreito o nosso mercado, assim, e, e ferramentas mesmo, e conteúdo, né? Então eu resolvi fazer um curso enxuto das situações que a gente usa na 14C, que me ajudaram nos últimos 8 anos de me tirar de uma situação bem difícil na época. E não que não esteja hoje, não que o mercado não seja competitivo e muito difícil, mas a gente conseguiu avançar e passar um cenário onde a gente estava numa situação muito desconfortável. E foi realmente criando processos, criando situações que nos deixasse com mais clareza sobre a gestão, enfim. Então foi isso. O curso ele é bastante enxuto, mas deu bastante conteúdo. Foi até depois vendo o curso, assim, achei que ficou, né, com bastante tempo, assim. A gente separou ele em 5 módulos. Primeiro a introdução, para falar quem é o Lucas, o porquê que entrou no ramo, né, e o porquê porquê de fazer o curso, né. O segundo módulo, que eu acho mais importante, que é a mudança de mentalidade, assim, que é mudar a mentalidade, que é mostrar o porquê do que a gente defende de ter controle, visibilidade, transparência. Então é um módulo bem legal, assim, que a gente dá muitos exemplos e fala muito sobre o ramo, assim. O módulo 3 é o mais chato, que é as planilhas de controle. São as planilhas que a gente usa, são 9 planilhas que a gente usa no ramo, assim. Então é um módulo denso também, eu acho que é o mais longo do curso. E no módulo 4 é comunicação e captação de vendas, que é o porquê é bom a gente se comunicar bem, o porquê de ter um site legal, de ter um Instagram, de ter um YouTube, de fazer filmagem das suas obras, enfim, e como a gente prospecta novos orçamentos, enfim. E o módulo 5 é o resumo dessas aulas, e com os bônus que a gente, né, explicando, a gente vai disponibilizar planilhas que a gente usa, vai disponibilizar um código de conduta que a gente passa para os funcionários, vai disponibilizar um mapa mental do nosso processo de organização aqui, enfim. Então é isso, são esses 5 módulos, e realmente esse curso, por muito tempo, a gente conversava aqui, eu e o Joãozinho, um tempão, sobre isso, como não tem no mercado, e foi uma situação que demorou para sair, foi difícil de poder gravar, né? Não é fácil ser ator, tá sendo difícil pra caramba agora falar com vocês, não é fácil. Tudo que é novo coloca a gente numa zona tira a gente da zona de conforto, né? Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu gosto muito disso, mas é muito difícil falar, enfim. Então demorou pra gente fazer por isso, mas com certeza ficou um conteúdo muito legal. Espero que quem compre, né, quem olhe e goste. Vai ter uma surpresinha que na segunda-feira, que é o dia do lançamento, a gente vai ter uma surpresinha que a gente vai ter um trechinho do curso aí, mas enfim, é lá na live de segunda-feira. Então é isso, obrigado para quem está aqui, quem puder enviar para pessoal aí do ramo, enfim. E enfim, tô tentando me adaptar aqui, vou chamar o Joãozinho aqui para poder a gente começar a live. E agora, João, deu certo ou não? Opa, e aí? Boa noite, meu amigo. E Tudo aí? certo ou não? Quanto, Firme? quanto tempo, Pois meu? é, cara. Estamos meio longe aí, mas sempre junto, né? Cara, primeiro deixa eu só, tô aqui com 3, 4 coisas, tô botando para poder me ajudar aqui um- uma tela aqui. Ah, meu, primeiro eu queria te agradecer tá tudo bem? Tá ouvindo bem Tudo ou não? certo, tô ouvindo. Primeiro eu queria te agradecer o poder participar da live aí, enfim. A gente conversa muito há 5 anos já, tá? É, desde 2019, né?
vai fazer 5 anos. 5 anos, 5 anos. Primeira, foi a primeira paving, né, que a gente foi Foi. Mas enfim, a gente falava nas redes sociais há já antes. algum tempo. Cara, primeiro eu queria agradecer mesmo por tu participar. A gente conversa muito sobre o tema, né? Sobre a dificuldade, sobre. E quando eu, conversando com as gurias que estão até aqui me ajudando, a Rafa e a Tati, da consultoria que estão me ajudando a organizar o curso, enfim. E elas falaram, bah, vai ter que ter uma trilha de live. E aí, porra, tudo que tu não é desconfortável, É né? E eu, foda. bah, chato pra caramba, o cara não faz. Mas, cara, a primeira pessoa, assim, foi bom, umas 2 lives, tu, uma sozinho, e a primeira pessoa, com certeza, foi tu que eu pensei. Porque o que a gente conversa sobre a dor, né, meu? Sobre o cara que vive mesmo. Porque, enfim, hoje, tanto na internet, ou como a nossa sociedade hoje, ela tá, às vezes, muito superficial, né? E nada melhor do que o cara que vive mesmo, que sabe a dor. Mas, enfim, eu não vou atravessar um pouco. Primeiro, pedir para tu te apresentar aí e falar como que tu entrou no ramo, ou, enfim, para a gente tentar se conectar aí depois a gente entrar nas broncas. Bom, bora lá. Para quem não me conhece, meu nome é João Henrique, sou engenheiro civil, formei em 2008, 2007 para 2008, no Paraná e vim embora para o Mato Grosso. Uma oportunidade que eu tive na época de vir para cá e a gente veio tentar a vida aqui, né, na época, né? E eu caí na área da infra mais de 10 anos, vai fazer uns 13 anos aí, 14 anos. Eu entrei numa empresa e a gente começou juntos lá. A empresa já está no ramo e continua no ramo. Eu acabei saindo no final do ano, não estou mais na empresa, por alguns outros motivos e oportunidades que eu estou tendo. E, e eu lembro que, cara, desde a época que eu entrei na área de infra, né, na época não tinha muito conteúdo sobre isso, era muito difícil, né, cara? Então, os mais velhos aí de tempo de obra, assim, vão saber que aprendeu na obra mesmo, né? Então, graças a Deus, eu tive um mega professor aí, um engenheiro que é dono da construtora, aprendi muito com ele, e a gente, na época, tocou muita obra, de estar na obra mesmo, de tocar a obra, né? Então, a gente fechava a obra, aquelas empresas que a gente faz tudo, né? Faz orçamento, você compra, você pilota para carregadeira, você precisa. Você paga, Então, você é RH, você é tudo. isso é tudo, Você é RH, você contrata. Então, e aí a gente foi buscando, entrando nesse ramo aí, aprendi muito porque eu vivenci muita parte de obra, né? Então, e aí você acaba vendo, né, aonde que tem as principais dores, aonde que a gente sofre muito. Então, eu acabei entrando nesse ramo em 2011, 12. Mato Grosso aqui na minha região, uma região com muita oportunidade ainda nesse ramo, ainda nessa área. Muito É um, crescimento, né? é um estado que, por exemplo, a cidade que eu moro hoje, Nova Mutum, é cada 10% ao ano o crescimento. Então tá toda hora crescendo, crescendo, crescendo. Então, pelo que estão desenvolvendo nos próximos anos, é para passar de 100 mil habitantes. Nós estamos com quase 70 hoje. Então você imagine, vai quase dobrar o tamanho da cidade aí. Então não para, né? A obra de infra não para e desde 2000 a gente trabalhava muito com obra pública, muita licitação. E aí em 2014, eu vendo esse nicho que estava abrindo aqui na época de loteamento, a gente se especializou muito em loteamento. Então a gente começou a atender certos clientes, certos loteadores, né, e parceria com empresas para focar nesse atendimento, né? Então a empresa no qual eu trabalhava todo esse tempo aí, mais de 10 anos trabalhando nessa área. Então, por necessidade, na época, a gente fazia desde o nosso tubo de concreto, toda a parte de artefatos, a gente produzia até o CBUQ, o revestimento asfáltico. Então, a gente entrava nessa parte de água, esgoto, terraplanagem, drenagem, pavimentação, meio-fio, tudo, né? Entregava, a única coisa que a gente não mexia era com a parte elétrica, né?
mas no restante a gente pegava uma área crua e em cima do projeto transformava, né? Então, com Sim. isso, a gente teve muitos erros e muitos acertos, né? Mas a gente sempre prezou aqui muito pela parte da qualidade, né? Então, de estar ali dentro da obra, vendo, principalmente a parte que ninguém vê, que é o que Sim. está enterrado, né? Joãozinho, assim, pô, a gente já teve diversas mesmo, inclusive videochamadas de longas, ligações de É, telefone, WhatsApp toda hora. Pô, o João teve um final de semana, cara, pra ver a conexão assim que a gente criou. E quem tá aqui, eu vou falar um negócio super clichê, mas é uma coisa que tem que fazer, cara. 2018 para 2019, eu entrei num processo que eu estava muito atrasado e eu comecei a ir muita feira em São Paulo, enfim. E uma delas eu conheci o João, obviamente, que pela internet antes. A gente teve uma conexão de bastante verdade, assim, porque fomos bastante transparentes, assim. E, cara, chegou uma vez, sei lá, acho que foi 2021, acho. Comecinho de 2021, que o João mandou uma mensagem para mim em quinta-feira. Cara, eu vou para final de semana para São Paulo, que eu tenho uma reunião na segunda de um negócio. Bah, não quer vir aqui? Cara, eu comprei a passagem e fui, porque eu também estava num momento de foi dificuldade. na Ó, o Page, Guilherme. foi na Page, Guilherme. Eu estava num momento de dificuldade também aqui de uma situação e, cara, e peguei o avião e passou um sábado, domingo e segunda em São Paulo, pô, conversando muito sobre o ramo, com dores que cada um tinha no seu negócio. Pô, ele falou várias situações que me ajudou. Eu acho que eu também falei algumas situações que agregaram para ele, assim, e essa conexão, assim, foi muito boa. Cara, uma pergunta para ti, assim, que é o que a gente fala e às vezes fica meio chato, pô, os caras estão chorando. Mas, enfim, é dessa situação que tu tira as situações para tu melhorar o teu processo, né? Cara, assim, com toda essa experiência, obviamente que um pouco das respostas eu sei porque a gente conversa muito sobre isso, mas é interessante para ver a tua leitura agora, nesse momento também, porque agora também tu tá procurando outros desafios, né? O que que tu acha as maiores dificuldades, assim, do nosso ramo? Nosso ramo, eu digo, o cara ser dono de uma empresa de terraplanagem de máquina, assim, quais são as dificuldades maiores, assim, dentro da gestão e dentro do mercado, assim? Hoje, cara, o tempo que eu vivenciei ali e estava sentindo as dores ali, eu acho que uma natural de todos os setores aí que está sendo a mão de obra, né? A falta de mão de obra qualificada. Acho que isso é imprescindível, porque é que nem a gente fala, né? Ninguém quer mais ser um patroleiro, ninguém quer mais ser um operador de retro. Hoje é muito mais fácil ser youtuber, ganhar dinheiro ali com o tigrinho ali na internet, do que querer trabalhar, né? Então, essa está sendo uma das principais dificuldades que em todos os setores, né? Principalmente no nosso ramo da construção e da infra, né? Então, eu vejo que cara, e uma das coisas que eu vejo você conseguir controlar, uma das dores maiores é você controlar o teu processo. Então, quando você é pequeno, você faz tudo, né? Quando você tem ali 10 máquinas, você dá conta. E a hora que você tem 50, 60, 70, como é que faz? Né? Que você tem que estar ficando preocupado em dar o giro, preocupado em fechar outra obra, preocupado em começar outro serviço antes de terminar aquele. E aí você não consegue ter o seu controle, você não consegue ter... será que o operador está fazendo certo, não está fazendo? Aí começa a dar muita manutenção, desperdício do diesel. Você chega na obra, tá o peão com a máquina parada, 1 hora com o ar-condicionado ligado, principalmente aqui no Mato Grosso que é quente, né? 1 hora de máquina aí é 20 litros, hoje 20 litros é R$ 150, não tá barato. É, Então, né? Então, essas contas você tem que fazer, que você vai ficando preocupado. E se você se preocupa demais com o teu processo ali, com o teu operacional, você já sai um pouco desse teu estratégico, da onde você vai atacar, da onde você tem que ir. E é essas coisas que é difícil. Então, eu vejo que uma das maiores dificuldades hoje é gente, é o controle, né? É o teu processo, você tem um processo bem definido na empresa. E se você já está numa empresa ou você está começando uma empresa, é você estabelecer uma cultura, né? Então, vir com essa cultura nova, às vezes você mudar
uma empresa que está num ramo seguindo desse jeito, daquele. E hoje em dia esse mundo está cada vez mais evoluído, né? Mais evoluído, mais evoluído. Então eu estou ficando assim, agora que eu estou um pouco aí nos meses meio sabáticos aí, né? Sim. Tá De, num ano de, sabático? não, um ano não aguento. Mais uns meses aí. Então, cara, eu tô estudando muito, tô voltando a ler muito, sabe? Ah, que É, bom, isso né? é, isso é bom e eu tô vendo, cara, que hoje a inteligência artificial tá aí. Então, tá todo mundo voltando para esse lado. Então, cara, tá na hora de começar a usar isso aí pro lado bom, pro lado estratégico. Claro que ainda eu acho que eu moro numa região que o agro é muito forte. Então eu vejo que a tecnologia no agro é 1000 vezes para frente hoje da construção civil É, ou das máquinas de total. infra, né? Então, cara, mas temos que usar, temos que ir para cima, temos que começar a desbravar esse mundo aí para poder ajudar. Porque hoje, cara, o preço é igual para todo mundo. A obra é a mesma para todo mundo. O que vai diferenciar é o teu custo, é o teu operacional, é você saber controlar ali, ó, no fio de cabelo ali para dar certo, entendeu? Então, e aí, às vezes você pensa assim, pô, até hoje deu certo, até hoje está indo bem, até hoje está dando certo. Cara, mas será mesmo? Né? Hoje, depois da pandemia, esse mundo pós-pandemia aí, os nossos BDI mudaram muito, né? Antigamente você tinha uma margem gigante, principalmente no item terraplanagem. Hoje não tem mais. Hoje mudou. Hoje, se você for praticar a mesma margem que você tinha, a tua obra tem que subir uns 40% mais ou menos. É, e não É, alcança, né, cara? Tudo o que o custo aumentou, né? E os teus preços não não acompanham, acompanha, assim, não é acompanha, não incrível. acompanha. Joãozinho, só para a gente seguir uma trilha aqui, depois eu tenho um contrapartida sobre essas coisas de controle que a gente fala. Cara, tu tem algum exemplo, alguma coisa que eu tenho uns dois que aconteceram hoje, mas tu tem algum exemplo de alguma situação de processo, de organização, de coisas na obra, assim, que tu lembre, assim, que, de, Cara, que eu acho que isso aí tem vários exemplos. É o dia a dia, né? É o dia a dia de você estar. Eu lembro quando a gente começou, a gente não tinha quase controle assim de planilha, quase controle nenhum. Era muito assim, vamos fazendo, vamos fazendo. modelo meu pai é assim. Depois a gente vai vendo. E como antigamente dava certo, pô, a gente sabia que dava lucro porque o negócio estava de pé, porque o negócio estava dando retorno, sobrava dinheiro e tal. E aí em 2018, cara, 2018 para 2019, como eu trabalhava muito na parte de comercial, né? Já nessa parte de começando a ver novas obras, sabendo o que poderia acontecer ou não. E eu vendo que a empresa estava crescendo e vendo que a empresa estava saindo de um nível, indo para outro nível, eu me preocupei muito com essa parte do controle, né? Então, vamos supor, eu chegava às vezes no final do ano, a gente não sabia exato onde tinha gasto. E quando a gente começou a controlar, e isso foi demorando, é um processo moroso dentro da empresa, não é algo que você consegue do dia para a noite, você vai ter resultado. Muitas vezes você vai ter que comprar um sistema, vai ter que se adaptar ao sistema. Hoje não temos um sistema específico para infra. Você vai ter que pegar muito sistema da construção civil e adaptar para a infraestrutura. Então a gente sofre um pouco com isso. Mas assim, eu lembro que quando a gente chegou no final de um ano, gastamos 1 milhão de manutenção. Aí que começou a falar, meu Deus, espera aí, vamos despertar, né? E até então a gente não sabia. Aí começamos a controlar gasto por máquina, começamos a controlar isso. E aí tinha ano que controlava bem, tinha ano que não controlava. Tinha ano que contratava uma pessoa para fazer esse controle de manutenção e não é barato. De repente, no outro ano, o cara era mandado embora, a gente já não tinha mais esse cara, entendeu? E aí eu acho que isso é uma das coisas que ainda muitas empresas sofrem hoje no dia a dia, é ter uma estrutura boa para controle. Porque quando você começa a partir por esse lado do controle, é onde você tem que ter gente. E às vezes você ter gente é onde você tem que saber se a tua empresa aguenta ou não aguenta ter gente, né? Por isso que eu acho importante hoje começar a usar muito mais a inteligência artificial
começar a usar muito mais essa parte de sistemas, algo que facilite para que você, às vezes, consiga atender uma empresa pequena que não tenha tanto fluxo de gente para trabalhar e que você consiga ter esse controle. Senão, a partir do momento que você querer fazer tudo, você não vai dar conta de fazer nada, não. É muita coisa, né? Cara, como a gente conversou várias vezes sobre isso, sobre processo, sobre cultura, quem está no primeiro momento de não tá com controle de tudo, assim, não tem controle de tudo, não vou dizer que está bem, mas ele está numa situação, eu tô falando dele pessoal, ele não está entendendo o que está acontecendo. É, No momento, por exemplo, tu já passou por esse momento, eu tô numa fase, cara, os últimos 7 anos eu tenho catalogado, acho que o Diego tá aqui, sofre comigo, eu brinco com ele que é o relacionamento mais longo que eu tenho é com ele agora, né? E ele me aguenta. Cara, os últimos 7 anos a gente tem tudo catalogado, assim, dos equipamentos, onde é que trabalhou, o que que fez. Cara, só que isso, da mesma forma que ajuda muito, agrega muito, tu ter isso, tu saber, né, o que que tu gastou em cada máquina. De repente, tu consegue até fazer um indicador de desempenho, por exemplo, a gente executa muito loteamento, então, pô, claro que depende, cada obra tem sua topografia, tem seu projeto, mas tu consegue meio que tangibilizar e ali, pô, por metro quadrado de rua eu gasto tanto, assim, tu consegue fazer uns indicadores, né? Mas a gente passa para o segundo cenário, que é o que tu comentou um pouco aí. Tu não tem mão para tudo, né? Tu tá vendo a tua dor, tu tá vendo talvez onde é que erra, mas aí talvez tu tenha que aumentar a equipe, mas também tu tá ali numa guerra, numa batalha comercial que tu não consegue aumentar a equipe porque às vezes tu perde obra. Por exemplo, eu essa semana, últimas 2 semanas, acho que a Josi está aqui também que me ajuda e, enfim, com a Lodes que faz a parte de engenharia, enfim, para nós. Pô, a gente perdeu 2 obras por preço e assim a gente fez de tudo para poder pegar a obra. Ficamos 2, 3 semanas, orçamentos e tentando fazer de tudo assim, um namoro longo e depois perdemos a obra assim. E aí daqui a pouco se tu aumenta a tua equipe, tu não tem, né, o faturamento e é uma dor, daqui a pouco tu tem que estar fazendo 2, 3 coisas. Enfim, cara, porque o nosso custo fixo é muito, é muito muito grande, alto, né? muito alto, É, então qualquer movimentinho errado que tu faça, né, vai refletir. é Eu vou eu falar, vejo mano. assim, eu vejo assim que é um processo da empresa. Então, às vezes você tá ali, que nem você falou, pô, tô lutando, perdi uma obra, né? A gente sempre falava, pô, às vezes, quando eu perdi uma obra para uma empresa que era maior que eu nunca reclamava. Falei, pô, tô disputando com gente maior, tô disputando com gente grande. Quando você perde uma obra que a empresa é menor, que você sabe que o cara não tem controle nenhum, que o escritório é dentro do carro dele, ele não tem uma estrutura que você tem, ele não tem um financeiro, um compras, um engenheiro de escritório e tal. Aí você fala, pô, então eu acho que chega uma fase que a empresa ela tem que dar esse passo. Então, ela está ali disputando com empresa pequena, chega uma hora que ela fala, pô, não tá dando certo mais isso aqui. Porque eu estou disputando, hoje eu tenho uma estrutura que eu estou disputando com uma empresa que não tem estrutura. Então eu tenho que começar a se desafiar e começar a concorrer com gente maior, com gente, né? E aí, quando você começa a ter obra maiores, quando você começa a ter obra de volumes maiores, que é a hora que você tem que se estruturar, que é a hora que você tem que estar preparado, com planilha, com gente, com pessoas. Mas é aí que tá, aí você tem que entender o processo da tua empresa, né? Você tem que entender o passo da tua empresa aí, É, né? é se entender, né? É sim, isso é que nem uma terapia. É, Tu pode ir para terapia, tu tá sabendo os teus defeitos, às vezes se todo mundo sabendo os seus defeitos conseguisse se resolver, não ia ter problemas na vida, né? E ninguém é não no é assim, às vezes. psicólogo, né? Ninguém era psicólogo, tá todo mundo, né, 100% feliz e realizado, e a vida não é assim. Hoje eu tô vivendo um momento de muita clareza na gestão. Eu sei o quanto eu gasto uma máquina, eu sei quando é o meu custo operacional, eu sei qual é o movimento, mas numa dificuldade de dar um passo maior por causa disso, porque o mercado aqui, enfim, a gente conversou muito sobre isso. Talvez o teu mercado também tenha dificuldade, mas aqui no sul o mercado é extremamente guerra mesmo, é muito pesado, às vezes até, talvez eu vou usar uma palavra forte aqui, mas às vezes até prostituído, assim, no quesito.
Por exemplo, quando eu perdi essa obra agora, de novo, que eu te dar esse exemplo, tive a informação segunda-feira, cara, inclusive até troquei com a Josi aqui, mensagem, e a gente fez o que podia fazer. A gente sabe os nossos custos, a gente tem o nosso É histograma de isso aí. equipamento, de mão de obra, a gente sabe os últimos 8 anos catalogados, assim, 7, 8 anos, a gente sabe que não tinha mais o que fazer, entendeu? Então, tipo assim, minimamente tu fica, pá, porra, não tem mais o que fazer. Mas fica chateado também, porque sabe quem pegou a obra. Cada um sabe os seus custos, cada um sabe o que faz, né? Enfim. Mas a gente sabe que não existe milagre, né? Que a situação, que o preço que foi pego lá vai acontecer algum problema e a gente É. pede, e é uma das coisas que a gente conversa também, que é a educação do ramo, né? A mentalidade, né? Até para quem te contrata também, o cliente, porque, cara, não é só contratar por contratar, né? Ah, Eu vou falar para você que viu, tem momentos que você tem que despedir o teu cliente, né, cara? Que é, às vezes não vale a pena, entendeu? Você tá ali só para ter, entendeu? Então, chegou casos que a gente teve clientes que foi no começo foi muito bom e chegou uma hora que o cara já não estava mais prezando por qualidade, não estava prezando mais por um serviço que a gente tava. Não, ele queria preço, 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 preço. E aí vai prostituindo o mercado, né? Então, aí é a hora que você tem que saber o seu valor, né? O valor do seu serviço, o valor da sua empresa, o valor da sua mas isso é, isso é, como que eu posso dizer? É uma linha muito tênue, né, Joãozinho? A gente comentou várias vezes sobre isso. Tu tem que demitir o cliente. Às vezes tu não pode aceitar aquilo, mas às vezes é o que eu tento fugir hoje. Eu já entrei, não vou ser hipócrita aqui, já tive dificuldades imensas. A gente passa dificuldade mensalmente, né? É difícil. Mas quando tu entra no espiral, o que que é o espiral? O espiral de compromisso grande, tu comprou máquina, tu tem prestação, tu tem bastante funcionário, tu tem folha, e às vezes tu entra num espiral ah, que tu aceita um serviço porque tu tá com um monte de precisa dar o compromisso. giro. É. Então isso que é a dificuldade de tu ter clareza. Por isso, assim, é uma das coisas que eu defendo, uma das coisas que a gente conversa muito, assim, que é, cara, tenha controle das suas coisas. Saiba, eu sempre digo assim, cara, claro que eu vou falar um exemplo aqui bem chulo, né? Vai ser uma farmácia, se um supermercado, sei lá, se no final do dia eles fecham o caixa, cara, tu tem que pensar o máximo possível que a tua empresa de terraplanagem, tu tem que fechar o dia, tu tem que fechar o caixa dela. O que que é fechar o caixa dela? Saber o que tu gastou, né? O que que É. cada máquina fez, porque é muito complexo, né? Cada máquina hoje, pô, vê os valores de equipamento e cada máquina é como se fosse uma empresa, ela tem muita situação nela ali. Então, cara, tu tem que fechar a semana sabendo o que que tu gastou de diesel, o que que tu fez, né? Pra poder tu começar a tomar decisão melhor, né? Pegando o gancho aí do Fabrício aí, Fabrício, bom, o Fabrício está acompanhando a gente aí na live. Pegando o gancho que ele falou, assim, que, cara, eu acho que esse negócio de você pegar uma obra e forçar aditivo e não terminar, isso aí veio de uma cultura de muitas empresas que trabalhavam com obra pública, né? Então, o que que acontece? O cara entrava numa licitação para logo depois já meter aditivo e ganhar esses 20%, 20% que conseguiria fazer a mais. Dava um mergulho no preço para entrar numa licitação para depois recuperar esse prejuízo. Eu vejo assim, a gente quando trabalhava, quando eu estava ali com o pessoal da empresa ali, do Bonete, cara, em nenhum momento a gente fazia isso, sabe? Em nenhum momento a gente praticava isso. Até porque o nosso mercado era muito mais. Chegou uma época de ser 95% obra era particular e 5% pública, né? Então, cada época o mercado dá uma diferenciada. Mas nesse nosso mercado, cara, era um preço assim, ó, definiu. A não ser que no meio do caminho o cliente mudava o escopo, alguma coisa, tal. Então, Mas a é gente que. tentava, a gente Mas tentava praticar desde o início. Quando o cara pega uma obra para depois forçar aditivo, aí a gente vê o nível da empresa, às vezes, muito de ser amador, né? Às vezes dá preço por pegar, pega por estar precisando, o giro. O que que aconteceu muito aqui, cara? Aqui veio muita empresa de fora, e surfou numa onda aqui, você estava aqui trabalhando, você estava aqui se matando aqui, aí chega o fulano lá de não sei da onde. Aí ele vai num cliente teu, chega assim, pô, o Bonete na época orçou por 2 milhões, um exemplo. Aí o cara falou, não, eu faço por 1.500.000, pego metade em lote e eu faço a obra em um ano pra você. E você me paga essa diferença em 24 vezes.
Aí o cliente meu chegava para mim e falava, ô, o cara fez essa proposta aqui, que eu falava, cara, não dá. Não, a conta não vai bater, não vai fechar. Entendeu? Não, mas não sei o que o cara faz, que o cara é bom. Amigão, vai lá, toca o pau. Cara, dava 6 meses, o cliente ligava ou dava um ano, sei lá, terminar a obra, reorçar, ficava Mas mais é caro, o cara que sabia. é o que a gente fala, é a educação, sabe? Aqui acontece muito, cara. E as empresas sabem, eu já ouvi de dono de empresa, cara grande. Não, é normal, a gente vai pegar, sabe que não vai fazer, mas pelo menos o cara fez um pouco e depois contrata outro, Ah, tá entendeu? louco? Só que o nosso ramo, as empresas, a gente não é parceiro, né? Não? A gente não. Não, Aqui no sul, mais ainda. Aqui no sul tem uma cultura, ninguém se ajuda muito, né? Então acontece muito disso. Pô, a própria obra que a gente dá o exemplo de que a gente perdeu, a gente sabe porque que, que uma outra obra antiga, a gente sabe a diferença de preço, que a gente não aceitou baixar, e a gente sabe que a obra, no caso não é essa, mas uma outra, teve dificuldades de alguns itens de escopo, e a gente sabia muito, não, teve dificuldade que a gente sabia que ali não ia ter milagre, entendeu? Então, por isso que eu acho que a principal coisa aí que tu falou lá atrás, e o porquê do que a gente está conversando aqui, sobre, eu sei que é meio clichê e é meio que normal, né? Pode ser que ter alguém aqui pensar, tá, mas como é que não tem controle? Mas, cara, assim, a principal coisa é ter controle e ter clareza. Para tu poder tomar essas decisões de daqui a pouco tu não se arriscar numa obra, bah, não vou baixar porque realmente não tem o que fazer, não vai acontecer um. E, tipo assim, tu entrar numa obra torcendo que aconteça alguma é, coisa, né? Tu ter a tua clareza e para tu dizer não, e de repente para tu não entrar nesse espiral mesmo de situação, porque daqui a pouco tu acredita no mercado, acontece alguma coisa ou outra, tu faz um ou outro, dois, três investimentos, e hoje os equipamentos eles estão muito caros, né? na, E aí, hoje tá meio inviável, né, você comprar até. né, não, não, eu, conta financeira, não consegui ninguém me convencer ainda o, se tem alguma, como que eu posso dizer, alguma questão que responda financeiramente tu comprar um equipamento, por exemplo, uma escavadeira de R$ 1 milhão e ela ter um retorno, né? É. Assim, Tem que ter muito serviço, muita obra boa, senão, meu Deus do livro. É que assim, são momentos, né? Você tem que entender o momento que você está passando. Ah, eu sou o dono da empresa, eu sou o engenheiro, eu sou. O que que você está fazendo? O que que você está? Onde você está, né? Qual que é o momento que você está e para onde você quer levar a tua empresa? Para onde você quer chegar? Então, eu acho que isso que é o bacana, é você falar assim, poxa, hoje eu sou pequeno, hoje eu tenho, sei lá, 2, 3, 4 máquinas, mas eu quero chegar a ter mais de 100 máquinas. Então, cara, vamos controlar, vamos começar desde agora esse processo, criar essa cultura, para quando tiver 100 máquinas, isso ser natural. O funcionário, a hora que ele entrar na empresa, ele saber que ele tem que fazer eu isso, vou, aquilo, eu né? vou te dar um exemplo hoje. Talvez não deveria, talvez seja antiético, mas eu lido muito transparente com meus funcionários e eles sabem disso. Todo mundo tem meu celular, todo mundo a gente conversa. Eu sou muito transparente do que posso e que não posso. Mas vou te dar um exemplo como é as situações que a gente passa e super entende o outro lado das pessoas. Mas é assim, hoje eu recebi uma mensagem 10h45 da manhã de um funcionário. Bah, Lucas, só tu pode me ajudar. Eu preciso de X reais, porque aconteceu tal problema. E, bah, mas se tu não me conseguir, eu meio-dia que eu vou largar a máquina e vou dar um jeito. E tipo assim, e é um contrato onde, enfim, se sair a máquina é locação, a gente perde o dia. Sim. Por mais que a gente tenha a cultura, por mais que eu explique que a gente paga uma vez no mês, que tem fluxo de caixa. Então, é muita variável que a gente passa e esse é um exemplo de, entendeu? E tu vai fazer o quê? É a mesma coisa que. E aí, o que tu vai fazer? Não vou dar, ou explico, ou já falei 2, 3 vezes, aí deixo a máquina parada uma tarde, entendeu? Então, é um ramo É muito, que, cara, muito dinâmico, né? e se tu não tiver tudo na tua mão mesmo, se tu não tiver com muita clareza, é isso que acontece, cara. Hoje está muito apertado, entendeu? Os preços estão muito justos, a mão de obra está muito difícil. Então, é praticamente erro zero, entendeu? Erro zero. Cara, uma coisa que eu ia te comentar que você falou aqui agora há pouco, essa questão de não se ajudar, de o concorrente, às vezes, né? Eu comecei do tempo que eu estava ali na empresa, eu comecei assim a ver qual eram os meus principais concorrentes na região. Ah, é fulano, fulano.
fulano, fulano, que eu me considerava como concorrente. E tentei me aproximar deles, né? Não fiz o caminho inverso. Não falava mal, não. Pô, eu cansei de ir lá, às vezes estou passando, viajando, parava lá e conversava com ele. Cara, o que está acontecendo? Como é que está fazendo? Sabe? Sim, fui tentando criar um vínculo, uma proximidade, até muitas vezes de não querer entrar no mercado do cara, de não furar o olho do cara, e ele também me respeitar diferente, começar a olhar diferente para mim, mas ao mesmo tempo a gente começar a ver as mesmas dores e começar a conversar, sabe? Até hoje eu tenho grandes amigos aí dessas empresas, pessoal hoje da MT Sul, pessoal da Pedriza, aqui da região, ou até mesmo da própria Transterra, de Sorriso. E a gente até hoje troca ideias, entendeu? Eu converso com o Silvio, às vezes o Silvio, cara, me ajuda aí, o que você acha? Eu preciso do. Querer. Semana passada a gente ficou meia hora no telefone e ele, cara, eu preciso controlar mais, eu preciso, me ajuda aí, qual o KPI que eu posso tirar, da onde eu posso tirar, que eu preciso ter mais controle, eu preciso ter mais dados, mais informação para poder fechar uma obra bem fechada, para poder saber onde eu vou entrar, onde eu não vou entrar. Então, é bem o que você falou, eu acho que independente agora do cara ser grande ou ser pequeno, acabou o fato do cara ser amador. Ele tem que começar a ser um pouco mais profissional. Nem que seja só ele mais dois, mas tem que começar a ser É, profissional, né? é que aqui a conta chega, cara. Não adianta. Tu vai empurrar com a barriga, tu vai fazer giro, tu vai pegar uma obra aqui, uma obra ali, tu vai, entendeu? A gente lida com valores muito altos, né? De repente tu vai conseguir empurrar essa bola de neve para frente, mas uma hora a É conta. uma. Oh, eu lembro quando a gente começou a conversa, quando a gente começou a trocar essas ideias de ter esses controles, eu lembro, não criticando aqui jamais, mas eu lembro que às vezes a gente assistia algumas lives aí, os caras falando porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Daí eu falava assim, Lucas, porra, mas o tamanho da empresa do cara para ter tudo isso, cara, aqui a gente tem. Não, eu, A eu gente acho tem. engraçado. Uma vez a gente estava vendo uma live junto. Enfim, não é uma crítica, é o cenário, é o cenário que o cara conviveu, né? Mas eu me lembro muito assim, não, tu numa obra, tu é obrigado a ter um operador para cada máquina, tu tem que ter o operador do rolo, o operador da motoniveladora, o operador da motoniveladora. Cara, tudo bem, eu super concordo, mas super discordo também, porque o dia a dia ele não é assim, né? Pô, acho que Não é. talvez o Rafael esteja aqui vendo, a gente está fazendo uma base, um serviço de brita graduada e, cara, estão passando uma maior dificuldade com mão de obra e daqui a pouco tem que sair de um lugar e ir pro outro e o cara que tá do pipa tá no rolo também, entendeu? É. E aí, enfim, um serviço onde não é todo nosso, que depende de outras situações, então não adianta eu também colocar muita gente que vai me onerar, porque eu também não tenho a velocidade, então tu tem que ter. E não adianta, cara. Por isso que é bom ter esse tipo de conversa, e por isso que é bom conversar com quem vive mesmo. E o que a gente brincava também, quem no final do mês paga o diesel É. e tem a dor de, É, de uma coisa é você tocar uma obra de administração que você não sabe quanto que custa, quanto que dói. Outra coisa é você ser funcionário de uma Odebrecht da vida, na época áurea, né? sim. Fazia, enchia de máquina uma obra e se lascava, né? Outra coisa é você ter você ali, o teu controle, saber, cara, putz, você chega na obra e viu o operador com a máquina ligada lá, uma hora parado, você fala, meu Deus do céu, gastou tudo isso aí de diesel. Aí vai embora o diesel, aí vai não sei o que, aí chega no final do mês, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, né? Aquela preocupação da Não, folha e de cara, eu vou fazer. te dar outro exemplo. Eu te dei um exemplo aí de funcionário hoje e de novo. A gente estava com uma máquina em manutenção, começamos um contrato novo hoje. Ah, a máquina, tá tudo bem, testaram a máquina foi para obra num contrato novo, não trabalhou 20 minutos. Estragou de novo. E aí, É, entendeu? Tipo, esse é o cenário, entendeu? Eu vou fazer o quê? Tem que dar explicação, tô entrando no serviço e aí contando com outras pessoas, porque a gente tinha feito o serviço, estava tudo certo lá, e aí foi um outro problema que pode acontecer, porque, né, é é, equipamento, a gente não sabe o cenário, assim. Então, por isso que, de novo, ser chato e é uma coisa que a gente defende, conversa muito sobre isso, é realmente tu ter as tuas situações da gestão na ponta do lápis mesmo. Porque é, daí, cara, tu vai poder tomar decisão, né? não, e
assim, são momentos difíceis, cara, não são fáceis. Tem hora que você tem que tomar uma decisão, mesmo você sabendo que vai dar errado, mas você tem que tomar e tem que fazer, não adianta, né? Então, você não vai acertar sempre, nunca, jamais, né? Então, às vezes você vai pegar uma obra e vai dar errado, vou fazer o quê? Tem que fazer, então... Desculpa, perdão o palavrão aqui, mas é um puta aprendizado, assim. É, Entendeu? Então, às vezes, cara, às vezes uma obra que tu toma até um prejuízo, claro que não seja um prejuízo para te causar ruína, mas cara, tu tem que inverter isso e não olhar como um prejuízo, olhar como um grande aprendizado mesmo, sim, porque com aquilo certeza. te trouxe muita coisa para o futuro, entendeu? Cara, Porque, eu vejo assim, ó, uma das coisas que fez mudar muito o cenário foi a pandemia, né? Porque até a maneira que você faz um contrato de uma obra hoje é diferente de antes da pandemia. Então, teve obra que a gente começou ali na pandemia, que teve a pandemia, no meio da pandemia, o BDI foi embora. Compensava pagar a multa do que terminar a obra. sim, Né? Então, sabe, essas coisas que... Aí, hoje não, hoje o teu contrato já é diferente, o contrato já muda muita coisa. Aí você vai vendo que não é só engenharia, é parte jurídica, é a parte a legal. engenharia é desse tamanho, né? Dentro de um Engenharia, contrato grande porque engenharia é pouco, né? Hoje você saber administrar, você saber controlar suas pessoas, controlar ali, saber conduzir, né? Ter gente boa para poder estar junto com você na obra, até para você querer pagar bem. Muitas vezes não é que você não quer pagar bem, você não consegue pagar bem, você não tem de onde tirar. vou te dar um outro exemplo agora, desculpa te cortar do pagar bem. Semana passada, a mesma coisa. Tu deu o exemplo do ar-condicionado. Eu recebi uma ligação do funcionário meu, cara, eu preciso. Ah, se não botar ar-condicionado até o final do mês nessa máquina aqui, eu vou embora. Mas dá boa, assim, de boa. Pô, o cara super do bem. Cara, eu podia prometer pra ele que eu podia colocar, entendeu? Até quem tá ouvindo aqui pode me julgar, porra, mas tá estragado o ar-condicionado. Cara, tem mais de 20 máquinas e tem algumas que tá estragada e a gente não tem orçamento pra arrumar nesse momento. E eu vou fazer o quê? Eu vou mentir pro cara? E vai parar Eu disse, a máquina por causa disso. cara, infelizmente é o que eu tenho hoje. Tipo, sabe que a gente paga em dia, mas eu não tenho o que fazer. Tá bom, demorou uns 4, 5 dias, ele mandou, mas não, Lucas, eu vou continuar, pô, gosto, não sei o quê. Mas, cara, não é porque eu sou mais bonito, ou porque isso, ou aquilo, porque a gente é transparente, entendeu? Não adianta eu chegar lá e dizer, não, fica aí que mês que vem eu vou arrumar. O que eu vou causar pra mim? É, Eu sei que eu não vou arrumar, eu sei que tá difícil, eu só vou empurrar com a barriga um problema. Então, eu acho que ser verdadeiro e ser transparente nós passamos aqui por uma época que tinha muita oferta, né? Então, às vezes você tinha que fazer alguns milagres para segurar. E até hoje está tendo. Nós estamos aqui na região com 2 obras de duplicação, então vai faltar mão de obra, vai faltar gente, vai vir gente de fora tal. E às vezes a gente que é da cidade, que tem empresa, que corre atrás, às vezes por causa de uma marmita a mais de R$ 200, o cara muda de serviço. Então, tinha muito disso. Eu tive um problema na época com um cara que era pazeiro também, e estragou o ar da máquina e a gente não tinha como arrumar na época também, porque tocando em mais de 60 máquinas, 4, 5 obras ao mesmo tempo. E aí você começa a fazer conta de tudo, né? Aí vai arrumar um ar aí, é 5, 6 conto. Entendeu? Aí você fala, pô, 5, 6 conto é um salário que eu pago, dependendo do cara. E aí o cara também falou a mesma coisa, ah, se não arrumar o ar dessa pá carregadeira aqui, eu vou embora. Aí a gente falou, então vai embora, porque não vai arrumar. Entendeu? E o cara pegou e foi embora, tudo. Mas passou 6, 7 meses, estava pedindo emprego de volta, entendeu? Então, essas coisas que tem que analisar bem. Por isso que é importante, cara, você criar um processo dentro da empresa. Claro que se você for pensar pro lado assim, puta, é chato, é ruim, mas tem que ter. Que é esse processo de você ter uma boa cultura definida, que o cara entra na empresa sabendo, pô, e mesmo se estragar um trem, o cara tá ali vestindo a camisa, fala, não, nós vamos juntos, fica tranquilo, tal, tal. cara, E você conseguir hoje engajar o teu funcionário, né? Então eu lembro que o que a gente mais sofria ali na empresa era isso, né? A Malu ali que cuida dessa parte do administrativo, eu vejo que ela corria atrás e tentava, e tentava, e tentava. E mesmo assim, cara, é sofrido, cara. O peão não quer saber, tal, não tá nem aí e tal. E você tenta engajar, tenta trazer o cara, tenta
trazer o espírito da coisa, sabe? De você ter aquele sentimento de, Cara, de dono. eu sou assim, pô, mas aprendi na dor, né? A gente tomou muita situação ruim, muita coisa, né, que a gente realmente talvez tenha tomado decisão errada, assim. Mas, cara, hoje eu sou extremamente transparente, assim. Pô, os caras ficam brabo até às vezes, porque tem trocentos grupos de WhatsApp. Mas, cara, tem o grupo da máquina, se deu uma manutenção de 20 pau, tá lá o orçamento, todo mundo vê, todo mundo sabe que opera. Cara, eu não tô. Não é para colocar o cara em desconforto. É para o cara entender o que está acontecendo, entendeu? Entender que realmente é difícil, né? Pô, é o que eu sempre digo, assim, a gente tenta também, pô, eu entrego, claro que isso não está 100%, não vou vender aqui uma ilusão, não está 100% enraizado, mas, pô, a gente tem um código de cultura hoje que eu entrego pro cara ler, peço para ler, né? Não fico lá, tu leu, mas, enfim, aonde tá, é muito transparente, muito claro isso. Cara, eu sempre digo assim, cara, é como se fosse a tua conta do banco, sabe? A empresa. É isso, cara. Se tiver mais vermelho do que verde, Não vai dar desculpa, perdão a certo. palavra, fudeu, entendeu? Né? Então, vai sair para onde sai o pagamento da manutenção, do diesel, do salário, né? Para todo mundo sai de um lugar só, cara, do resultado positivo. E para ter resultado positivo, o que, que tem que ter? Todo mundo tem que se ajudar, entendeu? É, Então, por isso que eu falo que é importante esse processo ser criado desde que você é pequeno. Ah, 20, 10. Porque a hora que você chegar com 100, 100 e poucos, igual nós já tocamos aqui, cara, é difícil, cara. Ninguém tá nem aí, entendeu? O cara que tá lá na ponta, lá, que não quer nem saber. O cara tá botando no derrete. O não, cara. Cara, teve uma situação uma vez que tava eu e o Laércio, o outro engenheiro no barracão, e o cara ligou e falou, cara, essa pá carregadeira não presta, não está funcionando, essa pá carregadeira não sei o que, tá falhando, falhando, falhando. E aí o cara, aí ele falou, não, então traz aqui pro barracão, vamos dar uma olhada, né? Aí trouxe pro barracão, foi dar uma olhada, a máquina já estava forçando, assim, fumaceando, mandou a máquina parar, abriu ali, a hora que olhou o filtro, cara, Deus o livre, quase nem existia filtro, era só terra dentro do filtro, sabe? Então a máquina trabalhando, forçando, e os caras nem aí, não, tem que trabalhar, reclamando. Então, por quê? Porque falta uma mão de obra qualificada, falta você também na hora de contratar o cara, hoje você não tem tempo de sentar com ele e não. explicar para ele, né? Falar, bicho, Uma ó, você vez, tem que olhar isso, tem que uma olhar isso aqui vez. todo dia, você tem que fazer isso todo dia e tal. Aí quando a gente tentou colocar um cara que era para fazer isso, o cara que era para instruir, o cara que era para cuidar, o cara que era para aí que o povo se folgou mais ainda. Não, agora tem o cara da manutenção, eu não vou fazer nada. Então é só ele que mexe, entendeu? Pô, não é, era pro cara dar uma mão. Então, cara, a Não, gente lida com uma. pra tu encontrar o equilíbrio e É nunca difícil. encontra, é É. difícil. E tem situação assim, eu uma vez aconteceu um exemplo parecido contigo, enfim, reclamando sempre o motorista é ruim, o motorista é errado, enfim. Aí eu comentei com o encarregado na época, cara, mas tentando fazer uma meia-culpa, né? Quando foi a vez que a gente fez uma integração e explicou pro cara e entrou e perdeu uma manhã, não, tu já atira o cara dentro do, entendeu? Então, tem hora que tu também tem que saber, né, a realidade. É claro que às vezes no calor, né, do jogo, eu sempre digo que é muito mais fácil tu no banco de reserva dar opinião, né? Sim, E às vezes no calor do jogo, claro. no É. calor do dia a dia ali, às vezes tu te comunica de uma forma que não é agradável, que não, E mas outra, eu vejo que nem a gente, as pessoas ali do administrativo, muitas vezes a gente se estressava ou bicava um com o outro ali, porque, cara, a gente queria fazer um negócio, a gente não estava querendo criticar e falando do outro, mas às vezes, pelo calor do momento de você querer tanto fazer, 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 você acabava, pá, criando choque, né? Mas às vezes é a gente querendo ajudar um ou outro, querendo fazer um ou outro. Então, às vezes você tinha que sair do seu setor e ir para outro lugar para ajudar a fazer, né? Sair ali do comercial, da engenharia, ajudava no compras, no processo do compras, depois voltava para a engenharia. Então, cara, é muito difícil. Mas eu vejo hoje assim, eu vejo o que está faltando hoje, cara. Tá faltando. É bem que você falou. Hoje tem de tudo na internet. Tem gente falando coisa boa e tem gente falando coisa ruim. Mas o que eu penso assim, que além de um curso, né, uma coisa que eu sempre te falei, e você foi um cara que venceu ali na dor, aprendeu a vencer na dor, admiro demais isso.
Mas uma coisa que eu acho interessante, além de um curso, é você também conseguir criar algo que facilite, uma ferramenta hoje que te encurta os passos. Às vezes, para diminuir um pouco de gente no administrativo e que vai te ganhar tempo, entendeu? Então, a tecnologia hoje está muito aí para poder te ajudar, né, nessa situação, né? De às vezes você ter um sisteminha mais fácil pelo celular, algo que te consiga ter um controle maior. E hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone, todo mundo consegue, né? Querendo ou não, todo mundo tem um Facebook, sabe mexer, um WhatsApp, né? Então, às vezes, essa tecnologia hoje está sendo um pouquinho mais acessível do que 10 anos atrás, Não, total. né? Isso e ajuda demais, Então, né? ajuda demais. Então, eu vejo que é interessante, mas o mais interessante hoje é você conseguir planilhar isso, o teu custo. É você pegar uma planilha aqui de uma licitação e falar, pô, pavimentação e subbase e base. Cara, estão pagando R$ 20. Não faz. Hoje aqui na nossa região não faz com R$ 20. Então não vou nem entrar, não vou nem me arriscar. Do que falar, vamos entrar e vamos ver. Entendeu? Então é isso que tem que estar mais esperto. Quanto mais o controle você tiver, quanto mais é, o- você tiver dados na sua mão, você tiver. Quer ver uma coisa que você falando de dados que eu lembrei que eu comecei a computar e hoje quase todo mundo aqui na cidade pede para mim, em Nova Mutum. Cara, quantos milímetros choveu? Quantos Você lembra milímetros? que nós falamos? É. E aí, em 2017, eu comecei a anotar as chuvas e hoje a prefeitura daqui às vezes usa como referência esse histórico que eu anotei dos últimos, vamos botar aí, 6, 7 anos de chuva, né? Então, foi criando gráficos tal para saber o período que mais chove, o período que menos chove. Claro, tem sempre anos que tem exceções, né? Mas assim, sempre uma média ali de chuva tal. E isso era bom que quando você ia pegar uma obra, por exemplo, eu vou pegar uma obra nessa época, aqui na nossa região, cara, não vai dar. Vou conseguir começar a tua obra só lá em abril e maio. Se quiser começar Eu agora, vou. né? Então, É um puto exemplo te dar. eh, Semana passada a gente acabou pegando uma obra nova na contratação tava 3 meses o prazo de contrato. E aí eu disse, não, 90 dias trabalhados. Não, mas não sei o quê. Cara, minha média dos últimos 6 anos é 13,5 dias úteis, um mês pelo outro, que eu consigo trabalhar. Então não adianta 3 meses, entendeu? Então, mas por quê? Porque eu tenho dado, porque a gente já sofreu, é sabe a isso dor, aí. sabe o que aconteceu e consegue também. Tu chega lá pro cara e tu passa a verdade, conversa, né? E fala e o cara olha pra ti, pô, o cara não tá mentindo, o cara tá. É verdade, o cara É, pensa assim, pô, chove pra caramba mesmo, entendeu? Mas se tu não tiver o argumento, mas o argumento realmente com, né, com a verdade do que tu é, viveu, se realmente se o cara de alguma forma não acreditar em ti ali, tu tem, inclusive, não, vou te mandar então, nos últimos anos, para te mostrar. isso aí. Ah, eu sempre Então, falo, o que você conseguir medir é o que está valendo. Seja desde uma bobeirinha, às vezes o cara, você está medindo a chuva. Pô, comecei a medir a chuva porque eu comecei a atrasar uma obra e precisava justificar o atraso da obra, sim, entendeu? Então, e a prefeitura na época me lançou uma obra bem na época da chuva e botou 6 meses de prazo. Não tinha como, cara, né? Não tinha como. Então, eu lembro até hoje que na época eu criei uma planilhinha aqui de controle de chuva, passei pro Jefferson do Infra tal. Eu sei que essa minha já planilhinha já correu o Brasil, virou, já o né? Já, mundo. já correu o Brasil inteiro. Tem bastante post-fit com ela, né? Tem bastante cara aí que posta a minha planilhinha aí de chuva. E Mas dão crédito ou assim, não? não dá, não dá, né? Mas assim, cara, aí você entrega um relatório. Pô, eu comecei a fazer relatório de entrega de obra, eu comecei a entregar lá, o cara falou, pô, mas 700 dias de obra. Beleza. Dos 700 dias de obra, 350 foi chuva, não trabalhei. Entendeu? Então, é isso que quando você começa a entregar essas coisas para o cliente fala, opa, o cara é real, o cara tá falando. Então, né, aí entra várias outras coisas, desde um planejamento, uma obra bem feito, né, desde... Então, eu vejo aí como tem gente Mas, que... cara, tu viu que tudo transita. Pô, tem um planejamento, tem uma coisa, tudo transita e volta, e vai ser chato pra caramba aqui, que eu vou falar agora. O cara só fala isso, né? Cara, tudo transita, vai para um lado, vai para o outro, mas tudo transita em controle, não?
Controle, Se tu não tiver absoluto controle do que tu tá fazendo, eh, e também do momento que tu tá, entendeu? Porque às vezes tu tem um momento que tu também, né, é aquilo que tu pode fazer, que nem a gente estava comentando É, numa obra onde tu tem que daqui a pouco o operador tem que operar dois equipamentos, enfim, tu também tem que ter clareza, mas também a transparência de externar isso também, né, pro funcionário também, para ele também não entender que isso é um peso, que é realmente é o que precisa e deixar é. claro também que é isso que tu pode entregar. Mas é isso, meu, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, porque, pô, a gente começa a falar e estamos 1 hora já, né? Vai 55 rápido, né? minutos. É. Eu queria eu acho que tu falou um pouco disso já, mas queria te fazer uma última pergunta aqui, do o que tu acha que o mercado precisava melhorar, assim, em final, para ser mais maduro, para qual a principal situação assim do mercado em geral, tanto dos clientes que nos contratam ou tanto da gente mesmo, né, que executa a obra. Cara, o mercado, assim, é difícil você querer exigir algo, porque o mercado é o que te escolhe, né? É, Eu acho que o que a gente pode começar a mudar hoje é a mentalidade das pequenas empresas, né? Que é hoje o que mais sofre, é o que tem hoje menos, vamos supor assim, menos assessoria, menos, né? Então, é o cara que tá, é o engenheiro que está acompanhando nós aí, que, pô, vou fazer um curso, faz um curso, tudo que você fizer voltar da área que você quer vai te ajudar. É uma planilhinha a mais, é um controle a mais, é algo para se fazer. Então, é você mudar essa mentalidade de você conseguir medir tudo aquilo que você precisa medir, mensurar tudo aquilo que você precisa mensurar, para que lá na frente o teu mercado, o teu setor que você trabalha, você crescendo, a tua empresa esteja estruturada para aguentar, né? Então, muitas vezes a gente começa né, o próprio brasileiro tem essa pegada, né? Não, vou começar e depois eu vou fazendo, né? Não, tenta planejar, tenta começar desde que seja pequeno, seja o que for, mas anota, controla, né? E tenha tudo. Então, o que a gente precisa mudar um pouco, eu acho que ver o nosso setor aqui, a parte da engenharia, é as pessoas que estão entrando nesse mercado, tá um pouquinho mais preparado, né? Tá um pouquinho mais com essa cabeça mais aberta, assim, de querer fazer algo mais, né? De querer, pô, não ser sempre o mesmo. Ah, vou contratar o fulano para fazer isso. Ele, pá, meu trabalho é até 5 horas, deu 5 horas, tô fora. Não, cara, fica até 6 horas, 7 horas, faz um pouquinho a mais. E tudo isso que você está fazendo, está aprendendo, está acrescentando para você mesmo, né? Então, mas eu não sou recompensado. Bom, isso aí já é outra história, né? Mas assim, faça mais que o mercado vai te escolher. Faça mais que o mercado vai te selecionar. O mercado automaticamente vai tanto, saber se você é um bom ou um mau profissional, né? tanto pessoal como empresa, né? Isso Isso recado. é normal. Então, mas eu vejo assim, hoje nós como pequenos aí que estamos começando nessa área, e a maioria da galera que segue aí, é você que eu vejo, cara, é ter um pouco mais assim de acesso à informação, de ter um pouco mais acesso até a ajudar eles no começo a ter esse controle, né? A ter essas planilhas. Cara, ninguém deu isso aí para nós. A gente começou na raça fazendo, né? Então, se você já começa tendo isso aí, é a melhor coisa do mundo, né? Você já Não, e tá. cara, eu sempre digo que a minha verdade ela não é absoluta, a tua verdade não é absoluta. Cara, cada um tem uma realidade, cada um vive num cenário. Pô, a internet, isso aqui nos deu a situação de nós estar conversando, olha a distância que a gente está do Brasil, né? É, Cara, a minha realidade não é, pode ser que não seja a tua realidade, mas ela ajuda, ela vai te fomentar ideias, ela vai te colocar num desconforto de entender, porra, mas o cara tá fazendo isso, será que não é interessante eu fazer? Pô, ele age assim nessa situação. Então, nada melhor, cara, de fazer, clichêzão, como eu falei, mas conversar com pessoas de diferentes isso. situações, né, se conectar, né, e não, pô, é meio clichê aqui, fazer tudo isso e é meio difícil fazer porque é novo, né, mas, pô, a gente sabe, a gente inclusive trocou, né, cursos que a gente via e coisas, pô, João, quem sabe isso aqui acha legal, e cara, tu não vai desaprender, tu vai te Não. agregar, então comprar situações que faça tu tentar melhorar o teu cenário, então
é isso, cara, e conversar com pessoas diferentes, né, que estão, cara, Sempre conhecer, né? Sempre né, conhecer novas coisas, né? Novas tendências. E uma coisinha você vai tirando ali, uma coisinha vai tirando daqui, você vai acrescentando, vai colocando na sua rotina, né? Vai mudando a sua empresa, vai mudando essa ideia. Mas, assim, hoje, para quem mexe com máquina, não vou nem falar terraplanagem, para quem mexe com máquina, seja a obra que for, é você conseguir ter o seu maior controle possível ali na máquina, né? É você extrair o maior número de dados para você saber, até você chegar uma hora e falar, poxa, minha máquina só está dando prejuízo, compensa eu vou parar. trocar, ou financiar uma máquina nova que vai dar mais dinheiro do que ficar arrumando ela, né? Joãozinho, Então, tipo, cara, a gente aqui, pô, acho que se a gente fosse conversar, nós ficar 3 horas fica aqui, mas fácil. eu vou quebrar o protocolo aqui, as gurias da Bora vão me matar. Mas eu queria te agradecer, cara, pelo. Ah, e tem uma surpresa ainda, mas não vamos falar agora. Deixa para nós fazer uma outra Não, live, que é o fechou. nosso. Vamos deixar combinado, vamos, de repente, semana que vem ou na outra, já vai estar pronto a nossa comunicação visual para a gente falar aquela outra Ah, situação que daí fechou. vai ter Fechou. bastante papo. Cara, queria agradecer mesmo tu tirar o tempo aí, enfim, para a gente poder conversar, poder falar do ramo. Eu, enfim, queria dar um último recadinho aqui, mas queria que tu estivesse junto aqui, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí, viu, que passou da live, pedir desculpa alguma coisa se daqui a pouco a gente foi repetitivo, enfim, é muito novo, não é fácil ser ator, né, e falar, né, João? É, Mas a gente tentou ser o mais transparente possível. E assim, obviamente que eu estou fazendo uma jornada, é uma live hoje contigo, sexta é com o Alex, que é dono de empresa de terraplanagem, enfim, opera bastante ele mesmo, e é uma realidade também boa de se falar. E na segunda-feira vai ter uma live que é a de lançamento do curso. Então, assim, gostaria, quem tiver interessado, manda um direct para mim lá, vai ter uma bonificação, enfim, vai ter um desconto para quem participou das lives e quem está na última live. Tem também um link no meu feed lá da pré-inscrição, que também tem um desconto, enfim. Enfim, e na live de segunda-feira vai ter uma surpresa que a gente vai disponibilizar. Estamos escolhendo uma das aulas que a gente vai transmitir um pouquinho para poder dar um gosto, assim. Enfim, quero agradecer mesmo todo mundo que passou aí. E, enfim, e tu, João, por ser parceiro, enfim, desse tempo todo aí. A gente vai fazer 5 anos que a gente conversa e posso dizer que não é clichê, não é nada, não é puxação de saco, que é um amigo, porque a gente já trocou situações, dificuldades, já muitas. pedimos ajuda um pro É, outro, mas assim, principalmente e é o que eu prezo muito como vida mesmo, é a verdade. Às vezes e é difícil ter isso hoje em dia, né? No ramo e na é. vida, né? O cara ser de verdade. Então eu tenho certeza que a gente tem essa boa relação. Não, não, eu que agradeço. Obrigado aí, sabe que sou um parceiro, pode contar comigo aí. Tô te esperando aqui no Mato Grosso, né? Só Ah, eu se vem falei que aqui. vou. Não, vou ter que. Tá bom, muito obrigado a todo mundo aí. E é isso, tamo junto sempre. Valeu! E agora, desligar isso como? Tchau.